OAB Ceará realiza entrega de carteiras a 40 novas advogadas. Subseção de Aracati agora tem sede própria. OAB Ceará defende a inclusão da advocacia no Simples Nacional. No quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. O programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. Nesta semana, no quadro A Palavra do Presidente, o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, fala no programa OAB na TV Mundo Jurídico sobre a inauguração da sede da subseção de Aracati e sobre o resgate da dignidade dos advogados que atuam no interior do estado. A OAB continua o seu crescimento rumo à valorização da advocacia. Nós aprovamos no Conselho Seccional, por unanimidade, a criação da subseccional dos Inhamuns, com sede em Tauá. Iniciamos a votação e os debates para implantação da OAB subseccional da região metropolitana, com sede a ser definida em plebiscito, com ampla participação da categoria. Inauguramos também, essa semana, a OAB de Aracati, a sede da OAB. A OAB foi inaugurada em 1997 e até hoje em Aracati funcionava numa salinha dentro do Fórum da Justiça Comum de Aracati. Não trazia a dignidade e a pujança e importância que tem a ordem no portal de entrada do nosso estado através do litoral de Aracati. Inauguramos uma sede com sala de aula, com infraestrutura, antena parabólica para cursos telepresenciais, dando dignidade àquela advocacia e um maior apoio estrutural. A obra da construção da sede da subseccional de Crateús está avançada, creio que em mais 20, 30 dias já possamos inaugurar essa sede, ou seja, o conjunto de construção e de avanço, de crescimento da ordem para o interior, é o fortalecimento da advocacia como um todo. Também lançamos essa semana a campanha Sem Advogado Não Há Justiça. Estivemos lá no Justiça do Trabalho, distribuindo um manual de prerrogativas profissionais, divulgando o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia, e por todo o estado do Ceará, nas grandes cidades e na capital, nós teremos buzz-door, outdoor, chamadas de rádio, chamadas de TV, mostrando à população a importância do advogado e a necessidade de valorizar a nossa profissão, o desempenho da nossa atividade. A Comissão de Educação e Cidadania da OAB Ceará acaba de lançar um importante projeto, denominado Leitor do Futuro, a Cidadania na Ponta da Língua. E para conhecer mais detalhes sobre esse projeto, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da comissão, Dr. Edmir Martins, e o conselheiro estadual, conselheiro da OAB Ceará e professor, Dr. Moaceni Félix. Dr. Edmir, é um prazer tê-lo novamente aqui em nosso estúdio. Hervelto, o prazer é todo nosso e sempre que posso, parabenizo esse trabalho excelente da Ordem dos Advogados, que permite essa comunicação do cotidiano da advocacia e da cidadania de todos nós. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de se criar um projeto para incentivar a leitura. Primeiro de tudo porque a educação no Brasil passa por uma crise, eu diria, extremada, não é? Sem qualificação no ensino, sem projetos educacionais, sem planejamento pedagógico, sem estrutura de condições mínimas, tanto do aspecto material para os alunos nas escolas, como dos professores, mal remunerados, sem a requalificação devida e necessária sempre. E os últimos dados estatísticos que nós tivemos das pesquisas realizadas pelo Ministério da Educação e por alguns órgãos que fazem a cobertura deste tema importante no Brasil, da política pública de educação, vem testemunhando uma situação crítica, onde, por conta da evolução da informática e por uma educação que não permeia o debate, a literatura, a formação moral e cívica dos nossos alunos, hoje nos colocam em dos países do mundo que menos lê. A leitura virou um objeto secundário dentro do processo de educação. E hoje, para você ter uma ideia, de cada 10 estudantes, apenas um tem um processo regular de leitura. Isso numa média de 3 a 5 anos, lê 1 ou 2 livros. Isso é gritante, é preocupante, porque sem leitura
todos nós sabemos, que você não absorve o conhecimento, que você não adquire o senso crítico dos conteúdos programáticos, seja de qualquer disciplina, mas acima de tudo você deixa de ser um cidadão. Porque na hora que você não consegue ter a conscientização do seu papel enquanto integrante dessa sociedade, enquanto estudante, profissional, advogado, juiz, seja o que for, você não consegue fazer com que esse cidadão tenha o senso crítico de discernir melhor as situações críticas, as situações em que precisam ser avaliadas e analisadas para nós termos um rumo melhor para esse país. Então, acho que sem educação não há cidadania. Então, foi com essa preocupação que a Ordem dos Advogados, através da sua comissão, que nós organizamos, através de outros colegas também que fazem parte, e num caso concreto também, nós fomos a uma escola e detectamos, assim, numa turma, que de 40 alunos no ensino médio, barbaridade, eu diria assim, como dizem os gaúchos, um aluno conseguiu ler razoavelmente. Então, isso nos causou, assim, uma preocupação profunda. A Ordem dos Advogados tem, além de fazer uma defesa das nossas prerrogativas enquanto categoria profissional, mas essa preocupação de ter uma sociedade onde o Estado Democrático de Direito seja respeitado, passa por uma educação de qualidade. Então, é nesse sentido que nós estamos lançando o primeiro concurso de leitura, para tentar formar esse cidadão do futuro, mais consciente, mais balizado, mais crítico dessa realidade que está aí. E eu acho que só a leitura, só uma educação de qualidade permite que nós tenhamos a possibilidade de construir essa estrutura. Doutor Moceni, como professor, qual é a sua percepção sobre essa iniciativa da OAB Ceará de lançar um projeto de incentivo à leitura? É um prazer renovado estar aqui nesse programa, tentar contribuir um pouco com a cultura jurídica e com a difusão do saber. A gente avalia um paradoxo, o Edmir já adiantou, nós lemos pouco, mas paradoxalmente, repetindo, o nosso país é o país, o Brasil, que mais produz livro na América do Sul. Mais do que isso, o Brasil ele edita mais livros do que a soma de todos os demais países da América do Sul. Então isso é um paradoxo, nós temos livros nas estantes. É necessário a gente abrir retirar esses livros, ler esses livros. Precisa realmente estimular a leitura. Estimular a leitura. Então, é algo assim de extrema necessidade, o estímulo, desde criança, da tenra idade, os pais fomentar em casa, nas escolas, projetos como esse, de estímulo à leitura, porque só assim a gente vai formar um ser humano crítico, o desenvolvimento da opinião própria, a autonomia do ser. A leitura, não só de uma informação, mas formando um cidadão. Até fazer uma leitura interpretativa dos fatos, para que a gente possa fazer a apreciação dos fatos sociais que nos circundam, de maneira crítica mesmo, de fazer a avaliação de ser certo ou errado e de se ponderar e de se colocar para discutir esta realidade conjuntural que nós temos hoje no Brasil. Exatamente. Então a leitura propicia isso. No momento em que você permite que o aluno adquira o conhecimento desde a tenra idade, como você bem colocou, permite que esse aluno comece desde cedo a construir a sua própria cidadania. E a educação é o único caminho. É verdade. Paulo Freire já dizia, se a educação exclusivamente não transforma a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda. Então não há outra via senão a educação, a via transformadora de consciência e da realidade. Doutor Ademir, quais são as regras do concurso? Quem pode participar? O concurso ele abrange escolas tanto privadas quanto da iniciativa pública e até quando estão abertas as inscrições? O concurso ele é aberto de uma forma à rede como um todo, tanto a privada como a pública. Lógico que nós temos as maiores deficiências na rede pública, nós temos governantes, eu diria assim, sem compromisso nenhum com a educação, fizeram com que a rede de educação no Brasil, principalmente, logicamente, a do ensino fundamental, não tivesse as condições mínimas de um aprendizado mais eficiente para todos os nossos alunos. Nós estamos encaminhando o ofício para as secretarias de educação do município, do estado e para o sindicato das escolas privadas, que é o sindicato que representa esse conjunto de escolas que fazem o trabalho na iniciativa privada, particulares. O concurso se dará basicamente nas escolas, todas as escolas podem participar, até acho que devam participar obrigatoriamente. Haverá um concurso interno, técnico, que escolherá o representante de cada escola. Nós vamos ter tanto o representante do ensino fundamental como do ensino médio. Após esse primeiro momento, os alunos, através das suas áreas geográficas de educação, no caso, vou dar um exemplo, a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Educação do município de Fortaleza, que é dividida em 6 regionais, são 6 distritos de educação. Os
componentes daquele distrito de educação da Regional 6, as escolas que compõem, com o seu representante individual de cada escola, fará uma triagem, um novo teste no conjunto das escolas que representam a regional, por exemplo. E daí irão sair os 10 melhores, que na terceira fase, uma comissão técnica formada por membros da OAB, de comissão da FESAC, né, que é a Fundação Escola, da CAASE, e por representantes dos professores e dos órgãos de educação, tanto a Secretaria de Educação do município como do Estado de Ceará e a APEOC, estarão participando dessa mesa que fará uma avaliação técnica do aluno. E é muito simples, o aluno vai receber 2 textos, um mais técnico, o outro menos técnicos, e vai ter a possibilidade de fazer a leitura desses 2 textos, mostrando a sua desenvoltura, a sua perfeita concordância verbal e nominal, enfim, técnicas de leitura que a gente quer que o nosso aluno possa bem exercê-la, mas também numa leitura interpretativa, que ele saiba o que ele está lendo, porque é interessante que também nós tenhamos, além da leitura como ato, como técnica, também a interpretação daquilo que você está lendo. E a grande questão é não só ter ou visualizar a leitura como uma necessidade, mas como um prazer. Também. Né? Ofertar essa questão prazerosa para as crianças, para os jovens, né? Diante de tanto convite para outros tipos de prazeres viciosos, oferecer a ele um prazer virtuoso, né? O prazer da leitura, o prazer que edifica, né? E, assim, e até os últimos dados, por exemplo, o exame de ordem, né? Que aí hoje, assim, de 10 alunos bacharéis em direito que concorrem ao exame da ordem, apenas 2 estão conseguindo ter êxito. Isso não é, às vezes, muitas culpas do ensino técnico da universidade ou da faculdade, mas é da formação anterior, que vem do ensino fundamental e do ensino médio. Então, acho que essa provocação que a ordem faz com discutir a questão da educação lá na base, na questão da formação do aluno, como direito leitura, fundamental, sem dúvida nenhuma, vamos fazer com que esse alunado, e aí não é uma prática pontual, a gente quer também dizer isso, que a ordem fará isso anualmente, mas que a escola onde os alunos vitoriosos forem os seus participantes, terão a obrigação de criar programas nas escolas contínuos, que nós da OAB vamos acompanhar, para que não seja uma coisa pontual de um concurso apenas, para decidir quem é o melhor ou não do ensino fundamental. Nós queremos que criemos essa metodologia de atuação das escolas nos seus projetos pedagógicos, para que elas possam dar continuidade esse processo, que você muito bem lembrou, Paulo Freire, de transformação. Né? A educação é o único mecanismo que transforma o cidadão, ou que constrói este cidadão. Então, eu acho que esse papel nós vamos dar um pontapé inicial, e aí eu acho que a ordem OAB Ceará está de parabéns, o nosso conselho, a diretoria, a FESAC. Eu trago, inclusive, alguns dados que eu gostaria que você comentasse, da Fundação Nacional de Leitura Infantil dos Estados Unidos, que ela garante que, para a criança de 0 a 5 anos, cada ano, ouvindo historinhas e folheando livros, equivale a $50 mil a mais na sua futura renda. Pois é, mas os Estados Unidos é um país altamente capitalista, né? Ele faz uma avaliação aí do ponto de vista do investimento até monetário, mas ele tem razão. Quando você faz a aplicação do investimento na educação, você tem a possibilidade de construir uma sociedade onde você tenha a garantia dos direitos, obviamente das suas obrigações também, mas garante a possibilidade de construir uma conjuntura social onde esse cidadão, bem formado desde cedo, terá como resultado a construção de uma vida melhor. Então, o Instituto está perfeito, essa análise realmente visualiza o cenário que nós queremos, inclusive, construir aqui, porque eu acho que o Brasil é um país que está em franco desenvolvimento, mas esqueceu das políticas públicas mais básicas, que é a educação. Então, eu acho que nós vamos fazer um grande investimento aqui, através da UAB, para que a juventude do Estado de Ceará comece a entender e que saiamos um pouco dos computadores. Tadimir, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que esse projeto realmente alcance êxito, até porque é um projeto que estimula o exercício da cidadania a partir da leitura e abre espaço para as suas considerações finais. Eu queria, sim, fazer uma convocação. Você que está nos assistindo agora, que é professor, diretor de escola, ligue para a Ordem dos Advogados, 3216-1600, telefone geral da Ordem. Você pode procurar, que já estão lá abertas as inscrições. Se a sua escola não for contemplada pelo seu distrito, da sua regional, ou sendo da rede estadual,
procure diretamente a OAB, escreva a sua escola e venha participar. Não basta apenas estar dentro da sala de aula olhando para um quadro. Logicamente com a sua importância como professor, mas a escola tem que ser participativa. Então, esse é o recado final que a gente deixa, de conclamar a todos os educadores do Estado de Ceará a participar desse grande projeto. Doutor Mocenir, suas considerações finais. Agradeço novamente a nossa participação e dizer que quem não lê, não fala, não ouve e não vê. Perde o sentido, perde a interação com o mundo, com a realidade e consigo mesmo, que é pior. Então a gente reforça essa exortação do Edmir no sentido do engajamento nesse grande projeto. Ivelise. A Seccional Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil realizou no Dia Internacional da Mulher uma solenidade de juramento e entrega de carteiras a 40 novas advogadas. O Dia Internacional da Mulher ganhou um significado a mais para 43 novas advogadas. No dia 8 de março, elas receberam uma carteira da OAB em solenidade realizada na sede da FESAC. O vice-presidente da OAB Ceará, Júlio Ponte, participou do evento e destacou a atuação da mulher na advocacia. A mulher advogada hoje ela representa quase 57% dos advogados, do total dos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos certeza que nas próximas gestões da OAB, o número de advogadas participando dos quadros da ordem, tanto no Conselho Seccional quanto no Conselho Federal, vai aumentar significativamente. Na ocasião, também houve uma homenagem às mulheres, representadas pela presidente da APAFES, Tânia Coutinho, pela presidente da Associação das Mulheres Advogadas do Estado do Ceará, Fernanda Cláudia, pela vice-presidente da CAASE, Catiane Virna, e pela advogada e contadora da OAB Ceará, Yara Cortez. As homenageadas falaram sobre o papel da mulher na sociedade e a busca por um reconhecimento profissional. A mulher, até pela condução divina, ela conduziu ao mundo, o mundo, desde o início do mundo, né? E muitas foram mártires ousadas nas suas conquistas. E hoje nós temos grandes espaços e estamos conquistando, cada dia que passa, nós estamos conquistando mais espaço. É uma homenagem muito importante, eu fiquei muito surpresa, muito emocionada, que eu não esperava, né? Essa homenagem por parte do Dr. Valdetário, né? Com certeza que foi ele quem... Depois fiquei muito grata. Muito grata por tudo, né? A Seccional Ceará e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil continuam trabalhando pela inclusão dos serviços da advocacia no Sistema Simples de Tributação, também conhecido como Simples Nacional. A proposta é fazer com que as sociedades advocatícias passem a ser consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte, ou seja, aquelas que alcançam receita anual igual ou inferior a 3,6 milhões de reais. O projeto de lei 467/2008, que assegura esse direito aos advogados, encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para reexame da matéria, cujo relator é o senador cearense José Pimentel, do PT. De acordo com o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, a inclusão do advogado no Simples Nacional foi uma luta encampada pela atual direção do Conselho Federal da Ordem e abraçada pela Seccional Ceará. Daqui a pouco, a OAB Ceará inaugura a sede da subseção de Aracati. O programa OAB na TV Mundo Jurídico volta já. O presidente da Seccional Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil, Valdetário Andrade Monteiro, inaugurou na última sexta-feira, dia 9 de março, a sede da subseção de Aracati. A advocacia do Baixo Jaguaribe está em festa. Na noite da última sexta-feira, dia 9, os advogados daquela região realizaram um sonho de 15 anos. A subseção de Aracati agora tem sede própria. Essa sede para nós é a realização de um sonho, que começou com a criação da nossa subseção no então presidente Dr. Cândido, e que agora é concretizada por Dr. Valdetário. É aqui que nós temos para reunir os colegas e também se aprimorar no direito. A solenidade contou com a presença de presidentes de subseções da OAB de Limoeiro do Norte e Crateús, além de dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASE, delegados de 7 subsedes, conselheiros estaduais e dirigentes da FESAC, também autoridades do município e advogados da região jaguaribana. Suma importância que os nossos colegas do interior tenham essas oportunidades que nós temos na capital.
nós sabemos que já é bastante minguado esse nosso direito, já é precário, e nada mais justo do que a nossa OAB venha a dar esse apoio efetivo aos colegas do interior. O interior estava completamente carente, certo? Então foi promessa de campanha do nosso presidente de suprir essas carências do interior, e hoje nós estamos vendo o quê? A concretização do que nós planejamos, inclusive no nosso plano de metas. Nós colocamos as carências do interior, a falta de instrumentalização, a falta de sede, a falta de cursos, a falta de atualização para os profissionais do interior. E hoje nós estamos vendo essa consecução, a efetivação, a criação dessas sedes. O presidente da seccional Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, destacou a importância de entregar à classe que milita na região uma infraestrutura que lhe assegure dignidade no trabalho. Nós temos uma edificação entregue à advocacia da região, homenageando o conselheiro Liberato Barroso, uma justa homenagem, e o crescimento e o desenvolvimento da seccional dos advogados do Brasil também é o crescimento da demanda para a população. A Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento realizará no dia 23 de março o seminário Lei da Ficha Limpa, suas imediatas consequências jurídicas e políticas nas eleições municipais de 2012. E para falar sobre o evento, assim como vários aspectos da Lei Complementar 135 de 2010, a denominada Lei da Ficha Limpa, nós conversamos agora com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Dr. Djalma Pinto, e com o advogado eleitoral, Leonardo Carvalho. Dr. Djalma, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer todo meu. Dr. Djalma, o Supremo Tribunal Federal confirmou esse ano a validade da Lei da Ficha Limpa. A partir desta decisão, o que muda no processo eleitoral? Olha, o processo eleitoral brasileiro ele vai ser impactado intensamente. Por quê? Porque, antigamente, a pessoa para se tornar inelegível, o infrator da lei, aquele que cometesse um crime, ele só se tornava inelegível com o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Então, por mais brutal, por mais hediondo que fosse o seu crime, ele estava apto a representar o povo brasileiro no parlamento ou exercer cargo no executivo, direcionando a aplicação das verbas, sem ter aquela compostura que se exige para um homem que vai dar exemplos, que vai conduzir o destino da sociedade. Então, essa lei inovou fundamentalmente no sentido de que, com o julgamento por órgão judicial colegiado, aquela condenação já implica na inelegibilidade do infrator. É pouco, porque, por exemplo, o cidadão que foi condenado a 90 anos, que matou aquela garota Eloy de São Paulo, ele é elegível, ele pode ser candidato a prefeito de São Paulo, o que ainda é uma aberração. Precisamos evoluir no sentido de que seja introduzido no ordenamento a proposta do jeito que foi originalmente apresentada pela sociedade, no projeto de lei de iniciativa popular. Inelegíveis aqueles que tiverem contra si denúncia recebida por órgão judicial colegiado. Afinal, é preciso que haja garantia de que o poder político deve ser acessível a quem tem boa reputação, a quem tem idoneidade. A pessoa tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas se cometeu o crime, estando aquele fato comprovado, aquela pessoa não está credenciada, não está à altura de exercer o poder político na República. No caso, então, no projeto original bastaria, então, a denúncia, que fosse recebida a denúncia. Por órgão judicial colegiado. Não precisaria de uma condenação em segundo grau. Então, isso evitaria uma aberração grande. Por exemplo, tem um deputado, um senador, ele está acusado do desvio de milhões e milhões de reais quando exerceu o mandato como governador, como prefeito, a despeito de estar denunciado com denúncia recebida no Supremo, está falando em nome do povo. Mas havia uma forte discussão no que diz respeito ao princípio da não culpabilidade ou presunção da inocência, como queiram. Como é que o senhor avalia essa questão? Isso está superado? Superou, o Supremo superou em relação à elegibilidade. Por quê? Porque a Constituição consagra a presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Você não encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Tratado de São José da Costa Rica, nenhum ordenamento jurídico de país civilizado contempla a presunção nessa dimensão. Basta a condenação para que a presunção fique suprimida, com a garantia da ampla defesa. Nós tínhamos, então, um conflito de princípios. O princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado e o princípio da exigência da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular.
Princípios significam o quê? Que nós precisamos de ponderação de valores, que todos têm a mesma carga de efetividade. São princípios consagrados na Constituição. O Supremo agora fez essa modulação e deu efetividade ao princípio da exigência da vida pregressa, que está consagrado na Constituição desde 1994. Portanto, desde mais de uma década que o Brasil já está dentro do seu sistema normativo proibindo o acesso de pessoa que não tem reputação ilibada ou que não tem vida pregressa. Lamentavelmente, só agora, em 2012, é que foi efetivamente dado efetividade a esse princípio da exigência da vida pregressa, compatível com a magnitude da representação popular, a impedir o acesso de predadores da coisa pública no comando dos cofres do Estado. Doutor Leonardo, o presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Alfir Cavalcante, ele inclusive diz que a lei da ficha limpa não é punição, e sim critério de elegibilidade. O senhor concorda com essa afirmação? É uma das grandes polêmicas, né, em torno do julgamento da validade, da constitucionalidade da lei da ficha limpa, foi justamente em saber se a elegibilidade e inelegibilidade é uma pena ou uma condição jurídica para o exercício de um registro de candidatura. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não é pena. E por não ser pena, não estaria subordinada à questão da mitigação do princípio da presunção da inocência. Mas o que eu vejo, Evelde, é algo mais além. O Brasil, né, após a Constituição de 88, alargou-se, né, as suas bases democráticas, né, e nisso trouxe, consequentemente, uma maior visibilidade por parte daqueles de cobrar ao gestor público as ações a serem implementadas na administração pública. E na medida que esse franco acesso ampliou-se também a demonstração dos desvios de conduta, né? Nós temos aí, a partir de Constituição de 88, inúmeros escândalos envolvendo, né, detentores de mandato eletivo e gestores públicos, né? E a sociedade precisava de uma medida enérgica que fulminasse com a aspiração desses serial killers, como diz o nosso amigo Djalma, serial killer do dinheiro público, né? E por conta de uma manifestação pública, né, um projeto de lei de iniciativa popular, chegou-se à concepção da lei do ficha limpa. E eu vejo que a adesão do Supremo, ela partiu mais de uma visão sociológica, né, do que jurídica, da necessidade de amparar os eleitores, né, de filtrar nomes para que os eleitores pudessem, de fato, exercer o sufrágio como determina a Constituição, de forma livre e consciente, né? Eles estariam conscientes em escolher uma pessoa que estivesse, né, sendo atribuído condutas ímprobas, já reconhecidas, inclusive, por tribunais colegiados? Apesar da redação da lei não ter sido das melhores, né, a questão do julgamento colegiado, ele ficou, de certa forma, contemplado na medida que a própria lei assegurou que, ainda que aquele que tenha sido julgado por um órgão colegiado, se ele obter no tribunal hierarquicamente superior a suspensão daquela adesão do colegiado, ele estaria apto a disputar o mandato eletivo. O que é que a lei do ficha limpa inovou? Ela, ao contemplar a perspectiva da desaprovação, ela ampliou a todos os mandatários. Ou seja, todos os mandatários que tiverem suas contas julgadas e desaprovadas pelos tribunais de contas, esses serão considerados inelegíveis, aí incluídos os prefeitos. Esse tema, apesar de não ter sido bem enfrentado pelo voto do relator, né, o ministro Toffoli trouxe a divergência e foi o voto vencido. Ou seja, houve o debate do Supremo, muito embora não tenha essa fundamentação jurídica lançado no voto do ministro Luiz Fux. Agora, em uma recente entrevista do ministro Gilmar Mendes, ele mesmo reconheceu que este tema foi decidido pelo Supremo, em que até trouxe aquela frase de que a lei de ficha limpa seria uma roleta russa, né? Seria uma roleta russa porque estaria atirando, roleta russa em que o revólver tem todas as balas. Ele disse nessa perspectiva. Então, um dos temas a ser enfrentado e que vai ficar bastante, digamos assim, polêmico no julgamento dos registros, é definir se, de fato, os tribunais de contas terão a competência para julgar os prefeitos,
ou se essa competência será da Câmara Municipal. E eu vou dar um exemplo aqui, polêmico. Digamos que o Tribunal de Contas tenha julgado o parecer prévio favoravelmente, mas a Câmara Municipal, no julgamento político, o tenha desaprovado. Quem teria aí a razão? Né? E no exame técnico do Tribunal de Contas, mostrando que houve a regularidade na aplicação dos recursos públicos, mas no julgamento político, em que 9 vereadores, né, decidiram que não, vamos tornar o prefeito inelegível, muito embora as contas dele tenham sido irregular. Quem teria a competência, então, para aferir o requisito da elegibilidade? Uma manobra política ou um julgamento técnico demonstrando a regularidade das contas? E a via é dupla. Haverá a possibilidade do Tribunal de Contas também desaprovar as contas e o julgamento político aprová-las. Então, seria uma competência concorrente? Quem definiria de forma definitiva quem teria essa competência? Ivelise. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará promoveu no dia 12 de março, na sede da entidade, uma audiência pública para discutir a implantação do Piso Nacional dos Professores. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Fernando Ferrer, a melhoria na educação passa pelo cumprimento da lei do Piso Nacional. A audiência pública também reuniu representantes sindicais e organizações de defesa da educação. A seguir, no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Daqui a pouco no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, está em fase final de conclusão da Carta Eletrônica de Serviços da PGE, atendendo ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, adotado pelo Governo do Estado. Por intermédio da Carta de Serviços, todos os cidadãos cearenses terão acesso às informações dos serviços que o governo oferece à população, bem como os servidores poderão encontrar as respostas dos processos internos, como, por exemplo, a solicitação de licença maternidade. Graças à parceria entre o Sindicato dos Advogados de Fortaleza e Região Metropolitana, Sindafor, e a OAB Ceará, tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará um projeto de lei que cria o piso do advogado, estabelecendo o valor mínimo de R$ 2.150 por 4 horas diárias. E para falar sobre essa iniciativa, que tem como objetivo principal valorizar o trabalho prestado pelo advogado cearense, nós conversamos agora com o presidente da OAB Ceará, Dr. Valdetário Andrade Monteiro, e com o presidente do Centro de Apoio ao Advogado e à Advocacia, Dr. José Navarro. Dr. Valdetário, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer mais uma vez participar do programa OAB na TV, programa que comunica à classe as ações da Ordem dos Advogados do Brasil e da advocacia como um todo. Dr. Valdetário, quais são os principais objetivos da OAB
ao defender a criação de um piso salarial para a categoria? Hervelt, desde 2010, a Ordem dos Advogados do Brasil vem estudando a possibilidade de criação de um piso salarial para o advogado. Nós, através da comissão do advogado empregado, que é muito bem presidida pela colega Sheila Mello, e da comissão de direito sindical, uma comissão criada já nessa gestão, com o colega Tiago, com o Clóvis e com outros membros da comissão, nós empreendemos um debate, uma discussão e um estudo aprofundado para ver a média salarial no Estado. Utilizamos o Instituto de Pesquisas Cato para ter uma avaliação econômico-financeira da advocacia no Estado do Ceará, e isso tem uma implicação muito grande na contratação privada. Eu pessoalmente acompanhei a tramitação de projetos semelhantes no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Chegamos ao valor de R$ 2.150, aí já contando com o apoio do Sindaforte, que é presidido pelo colega advogado Edson Santana, e pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Ceará, presidido pelo colega Júlio Ponte, que também é vice-presidente da Ordem. Os dois sindicatos, com as duas comissões, chegaram a um consenso que, inicialmente, o patamar inicial de partida para o salário do advogado deveria ser de R$ 2.150. Nós estivemos na Assembleia Legislativa, Sindaforte, Sindicato dos Advogados, Sindace, junto com as duas comissões de direito de advogado empregado e de direito sindical, entregando ao presidente da Assembleia, Roberto Cláudio, para iniciar a tramitação. De imediato, o presidente repassou o projeto ao procurador-geral da Casa, o advogado Renan Ximenes, e indicou como relator da matéria o colega Sérgio Aguiar, que é deputado, é advogado e conhece muito bem as necessidades e anseios da advocacia em nosso Estado. É importante para nós fixar o piso, porque isso tem um reflexo também, como mínimo ético, para as prefeituras do interior, que pagam abaixo desse valor, para as prestadoras de serviços e ONGs que trabalham para o governo do Estado. Nós sabemos que há ONGs que prestam serviço para o governo do Estado, pagando R$ 1.300, R$ 1.200, R$ 1.100 ao advogado, com salários que estão muito aquém da importância e da necessidade real de se ter um consultor jurídico. Esse é um trabalho que a Ordem empreende no intuito de fazer valer, de valorizar o advogado. Doutor Navarro, qual a sua percepção sobre essa iniciativa de se criar um piso salarial para os advogados? Esse projeto é de fundamental importância para a valorização da advocacia, do advogado empregado. Muitas vezes o advogado ele detém um trabalho, seja em nível de prefeitura, seja em nível de empresas públicas ou privadas, e muitas vezes o valor da remuneração não corresponde à atividade essencial que ele desenvolve nesses órgãos, nessas instituições. Esse projeto, nesse sentido, ele vem tentar corrigir essa lacuna, né? Procurando criar um piso que possa atender minimamente às necessidades para o exercício profissional do advogado empregado. Doutor Valdetário, o projeto de lei, ele prevê benefícios para o advogado que possui uma especialização, um mestrado ou um doutorado? Inicialmente, nós tramitamos com o piso 2.150. A regulamentação disso é que vem com um detalhamento na tramitação da casa para que o advogado que tem especialização, mestrado, doutorado, ele possa ter um crescimento profissional. A nossa meta inicial é formar o piso do advogado. Esse é o nosso projeto inicial. Outro ponto, Hervelt, é que isso não vem desapegado ou desassociado de um projeto maior para a advocacia. Nós caminhamos hoje na Ordem em várias frentes. Uma delas foi a criação do Movimento Justiça Já, muito bem coordenado pelo colega Edmir Martins. O crescimento da Ordem nas suas comissões, hoje nós temos 48 comissões trabalhando. A criação do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia, está aqui representado pelo colega Navarro, que vem fazendo um brilhante trabalho na capital e no interior do Estado. Passa pela defesa intransigente das nossas prerrogativas profissionais. A OAB hoje está com a campanha na rua, sem advogado não há justiça. Nós distribuímos já mais de 15 mil manuais de defesa das prerrogativas. É uma iniciativa inédita na Ordem dos Advogados do Brasil, de remeter à casa de todos os profissionais um manual com um básico de legislação, norma, jurisprudência sobre prerrogativa profissional. E essas campanhas culminam também com a fixação de um piso. Nós precisamos alcançar o advogado como um todo. Dia 26 de março, nós realizaremos com a Comissão do Advogado Público, que é presidida pelo competente profissional Moaceni Filho, que é
também procurador da União e que preside a comissão, que tem como vice-presidente a colega Tânia Coutinho, da APAFES, da Associação dos Advogados Públicos do Estado. Dia 26 nós realizaremos na Assembleia uma audiência pública com o deputado Fernando Hugo e outros deputados da Casa, com autoridades do Estado e do município, para discutir a valorização do advogado público e a regulamentação de normas que são fundamentais para a advocacia pública. Ou seja, há um contexto hoje de trabalho em que o maior vencedor, o premiado com esse trabalho é o advogado, é a advogada. Esse conjunto faz com que nós possamos valorizar o profissional onde ele estiver. O crescimento da ordem, hoje nós já inauguramos 55 salas de apoio no interior do Estado. Pretendemos inaugurar ainda nesse semestre mais 20, 30 salas. Inauguramos uma sala de apoio gigantesca dentro do Fórum Closer Vilaco. Inauguraremos em abril uma sala de apoio semelhante no Fórum Altran Nunes para beneficiar a advocacia trabalhista. Criamos uma infraestrutura de trabalho na região metropolitana. Tudo isso é parte de um programa de valorização do profissional. Pela primeira vez a Ordem tem como foco principal o seu profissional, aquele que mantém a OAB funcionando, o advogado, a advocacia. A criação do centro de apoio, a criação do curso preparatório para o exercício da advocacia, que já formou hoje mais de 1.500 profissionais na FESAC, a ampliação do serviço da Caixa de Assistência dos Advogados, ou seja, todo esse trabalho tem como fim valorizar o nosso profissional. E profissional, para ser valorizado, tem que ganhar melhor, tem que receber condignamente. Se a Lei 8906 estabelece o piso, uma carga horária com um piso, nós temos que batalhar para que o Estado do Ceará tenha um piso salarial condigno com a sua advocacia. A partir daí, nós vamos estabelecer outras metas de crescimento e desenvolvimento. Doutor Navarro, o senhor acredita que a criação do piso salarial pode motivar os advogados a se qualificarem cada vez mais, melhorando o nível da advocacia no Estado do Ceará? Com certeza, nós sabemos que o advogado, muitas vezes, que ele não tem uma remuneração adequada, ele tem dificuldade para poder se atualizar, realizando cursos, especializações, mestrados, né, e poder se atualizar para o exercício da sua profissão. Eu acho que a implantação do piso vem suprir essa necessidade. Agora, é necessário também que, após a tramitação e aprovação desse projeto, seja intensificado também um trabalho no sentido da fiscalização da aplicação desse piso. Doutor Valdetário, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que esse projeto realmente seja implantado em nome da dignidade do exercício da profissão e abre espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o programa, parabenizar. O programa tem crescido, se desenvolvido. Hoje já funciona como um bom portal de comunicação com o advogado, com a advocacia de todo o Estado do Ceará, através dos seus meios normais de transmissão e também pela internet. Quero dizer ao colega advogado que estivemos na Assembleia Legislativa, visitando gabinete por gabinete, cada um dos deputados, e o apoio é maciço ao projeto. Levaremos também a ideia do mínimo ético para todas as prefeituras do interior do Estado. Prefeituras essas que cobram da assessoria jurídica, que cobram responsabilidade da assessoria jurídica, mas que precisam também remunerar condignamente. Doutor Navarro, suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de participar novamente do programa e lembrando que o Centro de Apoio e Defesa do Advogado, ele atende a todos os advogados inscritos na OAB, seja o advogado empregado, seja o advogado privado, o advogado público, através do telefone 0800 085 0800 e através do plantão 24 horas no telefone 91 11 5533. Ivelise. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui.
E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições até 15 de março. Superior Tribunal de Justiça, inscrições até 29 de março. Tribunal Regional Federal, 4ª Região, inscrições até 19 de março. Ministério Público do Trabalho, inscrições até 3 de abril. E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 6 da NET, às quartas-feiras, às 18h30, com reprise aos sábados, às 13 horas e às terças, às 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 18h30, com reprise às quintas, às 23h30 e aos sábados, às 22 horas, além dos domingos, às 11 da manhã. Assista também através do site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. E caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @oabce. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!